Pra vocês, vou contar uma coisa aqui. Eu tava escrevendo no Google sala de aula tal. O teclado do meu telefone não falava nada, só ficava mudo. Caraca. Ficava mudo. Aí ficava assim, você escrevia. É como se fosse aquela digitação falada, ele não pega em qualquer aplicativo. Dependendo do contexto, sim, dependendo do aplicativo que tem teclado. O Google sala de aula mesmo é um. Aí você está escrevendo, aí do nada você tá lá escrevendo muito bem, pá. Depois quando você vai vir ao trabalho, o talkback fica meio que dormindo. E meu Android tinha atualizado, então meu talkback ficou meio assim, atualizou tudo junto. Meio duvidoso. Meio duvidoso. Nossa, meio duvidoso. E você está sabendo de um tal evento que o professor Guilherme falou que vai ter quinta-feira? Qual? Aquele evento que o professor Guilherme falou, eu acho que foi quinta-feira passada que ele foi na minha sala e falou do evento. Acho que é... Professor Guilherme. É, o Guilherme Pedrosa. Ele passou... Não, eu lembro, mas ele não passou nenhum. Ele não passou. Bom, a gente vai ter aula com ele hoje, talvez. Hoje? Ele passe hoje Porque ele não me passou nada de evento, não. Pois é, porque ele teve lá na minha sala eu acho que foi quinta-feira, quarta-feira de manhã, se não me engano. Eu vou ver com ele, quinta-feira agora, se vai mesmo ou não. Uhum. Porque ele falou que a gente ia sair meio-dia, que ele ia fazer, que o pessoal ia fazer um evento aqui no IFE. Eu fiquei assustada, sinceramente. Ao pessoal da minha sala. E a prova de história? E o Raimundo? Eu sou Raimundo. Não, eu tô falando sério. O professor Raimundo vai fazer falta pra mim. Eu gosto dele. Porque o professor Raimundo, ele chega na minha sala, ele fica assim, ó. Quando ele chegar na minha sala, aí ele fala com aquele jeitinho assim, cearense dele. Aí o professor Raimundo, ele, desde o início, desde o dia que a gente se conheceu, e eu me lembro como se fosse hoje. Em 2020, quando eu estava entrando aqui na semana de integração, eu não tinha nem canal no YouTube ainda. Ele falou assim, vocês têm que conhecer história, porque vai ter um dia que vocês vão em outro país. Bom dia, minha amiga. Eu não estudei nada, não sei nada da matéria. Bom dia, minha amiga. Bom dia, Laís. Como é que tá? Gente, Tudo essa é a bem? vida do estudante do IFE. Você não nada. estudou, não? Eu não sei nada. Ah! Mas assim, também devido à correria, né? Mentira. A gente estuda pra caramba assim. Eu falei Sério? zoando, era pra Sério? zoar ela. A gente estuda pra caramba, tá doido, não aguento mais. E eu também. Um dia eu estava estudando para a prova de matemática. E estava até fazendo a pesquisa da questão, porque não tinha apostila, porque esqueceram da minha apostila. Aí tá, fiz e tudo mais. Pra quê? Quando eu acordei de manhã para vir pro IPU, será que eu estudei? Será que eu fiz isso, fiz aquilo? Isso Dá um medo, né? dá um medo. Sabe o que eu tenho? Às vezes eu me pergunto. Eu fiquei horas e horas estudando português da Érica. E fui bem, sabe? Mas assim, o que me preocupa é a matemática. E acredito que assim, Matemática é sinistro mesmo. é sinistro. Mas quando você passa em 4 matérias, você não fica de dependência. Pelo que eu fui informada. Pelo visto, eu passei no Administração e Produção. Se eu não me engano, Administração de Estoque. Administração Logística. Espanhol. Geografia. Pelo visto, eu acho que eu passei em tudo. Porque... Que bom. Pois é. Mas tem... O meu amigo minha mãe me falou que tem uma aluna lá na escola onde ela trabalha que ficou. Eu falei, caraca. E quando eu era criança, Gabriel,
Eu não vou mentir pra você não, mas quando eu era criança realmente era difícil. Porque na hora que o professor fazia o trabalho, aí, na hora que o professor falava assim, quanto é 2 mais 2, quanto é 5 mais... quanto é 2 mais 2, 3 mais 3. Aí, sabia. Quando chegava na dezena, quanto era 40 mais 40, porque 4 mais 4 dá 8, se você acrescentar o zero, aí eu pensava, poxa, será que eu vou bem na prova, tal. Eu não sabia nada, multiplicação, divisão, adição e subtração. Posso pegar a vassoura da senhora aqui emprestada a pedir? Aí era meio que duvidoso. Matemática, sabe por que a gente acha sinistro? Tem um segredo que ninguém te contou. A matemática tem um segredo que é chamado de equação. É por conta disso. A gente fica pensando, poxa, a conta de subtração, divisão, de subtração, adição, divisão e multiplicação, a gente vai bem. Mas quando chega nas horas esqueci o nome agora, geometria, aí piora as coisas. Geometria é a pior coisa do mundo, sabe? Eu acho assim, né, eu perdi da professor Lucas não, mas assim, poxa, eu achei dificílimo. Sinceramente, eu achei difícil. Pra mim... Pro professor tudo é fácil, né? Pro professor... pra quê? Bota ele pra fazer uma prova. Bota ele pra fazer uma prova. Eu também acho. Também acho. O professor é tudo fácil. Ele bota tudo assim, tudo... Ai, nossa... Eu tô achando que a única matéria que eu acho assim difícil é a matemática. Agora o resto, eu vou de boa. História, por exemplo, depois que eu tive a crise de convulsão, né? Eu acho assim, eu continuo decorando as coisas, textos, sou boa de memória. Mas só que quando o meu raciocínio esgota, eu começo a ter calafrios. Ou seja, é um sistema nervoso da gente que fica muito cheio e quer liberar uma substância. Então, às vezes eu fico... Ontem mesmo, ainda bem que eu não dei esse calafrio, mas ontem eu quase que tive um ataque. Porque eu fiz a prova, fui dormir e foi assim, no piscar de olhos. Hoje de manhã eu tive que levantar para fazer o trabalho de Ileana. Eu ia fazer ontem, mas aí eu não estava muito disposta, porque eu cheguei cansada depois do seminário de Química do professor Helder. Eu acho que... Seu seminário é quando, você sabe? Eu não vou ter mais nenhum seminário, não. Ah, não? Não. Caraca! Nossa! Agora a gente só vai ter prova. Você só prova? Sim. Porque eu acredito que se vocês não conseguirem ir na prova, no dissemina, vocês vão conseguir. Sim, com certeza. Vão conseguir, mas porque... eu tô tranquilo, que a nota que eu tenho eu já passei de ano. Eu vou tirar mais de 4. Uau, que legal! Eu fico feliz em saber, viu? De nada. Você tá aqui do meu lado? Vem cá. Tirar aqui. Aí, eu acho muito importante você, por exemplo, vou te dar uma dica. Caso você não se sente segura na prova que você não na matéria, eu tenho um aplicativo que eu uso muito. Eu não sei se você conhece o Bard, que é uma inteligência artificial. Ele não conhece? Não. O Bard é uma inteligência artificial que cria. Ele não pega da internet as respostas. Ele cria a resposta para você como se fosse o seu caderno eletrônico. Aí o que você faz? Você pega, isso não na hora da prova, mas antes, assim, para te dar uma noção. Você anota tudo que você olhar ali no Bard, que ele te der a dica, você anota todas as dicas, aí vai estudando, que você consegue. Eu sempre... Olha, agora eu só tô assim, eu não tô me preocupando muito com as provas, porque eu já tô tranquilo. Eu tô mesmo me preocupando com o dissemina. Não, mas o dissemina pode ter certeza.
Pode ter certeza, depois você vai aparecer lá no meu WhatsApp e vai falar lá, isso, sua explicação fez diferença. Esse dissemina, ele é como se fosse um tapa-buraco, né? Mas ele é uma boa opção, assim, para quem não foi bem na prova. Mas no seu caso, vai ser um bom evento. É difícil? Se soltar, é difícil soltar. Mas vai ter um momento em que você vai nem se dar conta que você está fazendo dissemina. Eu talvez já passei por isso. Tem uma coisa que eu vou carregar para sempre no meu coração, que a Aline sempre me dizia no dia da integração. Ela sempre me falava, olha, você é uma menina que não vê nada, com os olhos, é claro, mas você tem capacidade para fazer as coisas, entendeu? Você tem capacidade para fazer o que você menos espera. Então, assim, no dissemina eu digo a mesma coisa para você, você tem capacidade. Obrigado. Por nada. A única coisa que você não pode deixar isso acontecer é o medo. Com certeza. Entendeu? O medo o medo é a inimiga da perfeição. Então, errar é humano, não se preocupe. Pode errar à vontade. Eu digo isso porque quando eu estudava em uma outra escola, que eu não vou dizer o nome aqui, eu estudava em uma outra escola que ninguém podia errar, que o professor começava a agredir. E foi muito ruim, sabe? Imagino. Às vezes, quando a gente erra, né? O meu professor de inglês, o Ronaldo, falou uma coisa que é super verdade. O professor Ronaldo falou assim, com aquele discurso que ele tem, né? Pode errar, cara. Faz isso mesmo. E assim, e sabe. Eu errei mesmo. Eu errei, pisei na bola, fiz algumas coisas que não pude. E aí? Eu falei com o professor, eu tive que conversar com ele. E aí, meu professor me perdoou. E assim sucessivamente. Então não tenha medo de errar, não tenha medo de pisar na bola, porque é pisando na bola e errando que você aprende a acertar para depois não esquecer mais. Sim. Né? Tá assim nos ensaios do teatro que eu tô fazendo, a gente tá repassando ali várias vezes pra gente conseguir fazer. Isso, assim mesmo que funciona. O meu personagem, ele é bem irônico. Sim. É difícil fingir ironia. Uma coisa é você fazer ironia. Agora, você fingir ironia é complicado. Tem uma coisa diferente. A ironia por exemplo, no português a ironia é muito usada. Falei milhões de vezes, falei ironizando mesmo, né? Falei não sei quantas vezes e tal. Vocês vão sair daqui amanhã, vocês vão... Eu levei milhões de vezes em tal lugar. Ironizar nada mais é do que você... É a mesma coisa que fingir, ironizar. Você usa sua imaginação para fazer a memorização da ironia. Eu acho que a ironia, no nosso dia a dia, a gente não sabe, mas a gente usa. Eu uso bastante. Me dá o exemplo de uma ironia. Deixa eu pensar uma coisa aqui. Assim, vou subir pra cima. Olha lá. Aí você fala, é porque eu subi pra baixo, né? Olha lá, tá vendo? Isso, é sarcasmo, ironia. Olha lá, tá vendo aí? Esse é um exemplo meio ruim, é porque tem que ser na hora mesmo. Aí, por exemplo, tu vai fingir. Você pensa assim, eu vou entrar pra fora, você vai falar assim, não, você vai, eu vou entrar pra dentro. Aí você vai entrar pra fora, então, né? Não vai entrar pra fora. Como é que pode? É uma ironia. E, por exemplo, outra ironia que eu também vou citar. Eu vou guardar um alimento dentro do armário. Aí você vai guardar fora do armário. Isso é uma ironia. Então, fingir ironizar é você usar o seu próprio lado ator para você entrar no papel do ironizador
Resumindo, ironizar é ser um cadinho ignorante. Exatamente, é ser um cadinho ignorante. É você criar dentro de você. Bom dia. É você criar dentro de você aquilo que você não é na vida real. É um exemplo, um personagem que tem um monte de ironia. Bom dia. Deixa eu dar um exemplo aqui. Tem personagens que vão te dar muitas inspirações. Seu Madruga do Chaves. O Kiko fala pro Seu Madruga: Seu Madruga, isso é um balão? Aí Seu Madruga: não, isso é minhas pernas no chão. Isso é o tipo de ironia que ele usou. É a mesma coisa que você vai fazer. Então, toda vez que você for ensaiar um texto do Dissemina irônico, você vai exatamente se lembrar dessa fala do Seu Madruga. Ele vai te dar muitas opções. Eu, por exemplo, eu cantei a música de Miúcha. Quando a luz dos olhos... na luz dos olhos teus, se não me engano, é a letra da música, o nome da música. Na luz dos olhos teus. Essa música conta a história de... Se eu não me falha, a memória de um homem cego que é casado com uma mulher que enxerga. E é um poema que é muito tocante. Ela fala sobre o amor que a gente não sabe o que é. O professor Fernando pergunta todo dia: o que é o amor? Às vezes me dá vontade de olhar para ele e falar assim: professor, eu vou te botar numa fria também. Eu vou te perguntar a mesma coisa. O que você acha do amor? Se a gente não sabe o que é. Ele insiste. Ele insiste na pergunta: o que é o amor? Aí me dá vontade de pegar pra ele e falar assim: o amor é o calor. Eu sei que era a música do Jota Quest. Mas é ultra super mega engraçado. Porque de vez em quando você se lembra da música do Jota Quest. Aí, poxa, Fernando, ele não aceita que você fale a frase sem falar: penso, logo existo. O professor de aula não era assim não. O professor de aula, ele é da mesma matéria do Fernando, mas o que ele fazia? Ele pegava e já explicava direto. É aquele negócio. Eu acho assim, muito importante o erro, porque às vezes pode acontecer de alguém errar na sua frente e você, poxa, passei por isso, passei por aquilo. E errar é a melhor coisa a se fazer. Eu já errei várias vezes. Por exemplo, eu me lembro de uma vez que... Isso foi aqui no IF. Eu estava fazendo a prova de português. Se não me engano, era a prova oral. Pensa aí o nervosismo que eu senti. Né? Por exemplo, a prova oral mexe mais com a gente do que a prova física. Então, assim, quando você se prepara para falar pro professor, meu Deus do céu, que pinta de nervoso. E às vezes, assim, você sente um medo dentro de você do professor te julgar, do professor achar que você está falando bobagem. Mas no fundo, os professores daqui nunca fizeram isso comigo. Eles pegavam e falavam: olha, errar faz bem, faz isso mesmo. Nós vamos consertar o erro. E assim foi. O professor Diogo foi um deles. O professor Diogo me viu triste, né? Um belo dia eu estava aqui no banco aqui onde a gente está. Aí eu estava pensando assim: caramba, como é que eu vou me sair bem na prova se eu falei alguma coisa e tal? Como é que eu vou tirar nota boa? Aí o professor Diogo me chega, aí fala assim: eu tô vendo você quietinho, o que tá acontecendo? Assim, assado, assim, assado. Eu falei: professor, pelo amor de Deus, me socorre. É que na sua matéria eu fui assim, eu fui assada, talvez eu tenha prestado atenção e
Depois eu falei alguma coisa, tal. Aí o professor, que isso? Faz isso mesmo, errar faz bem, muito bom. O que acontece? Ele falou assim mesmo, o que acontece? O erro é assim, essa administração e produção, no início, quando você está aprendendo, é importante errar na hora da produção. Imagina se o seu eu fosse uma empresa. Dentro de você tem um monte de máquina. O cérebro é uma máquina. Então o cérebro é uma empresa. E ali dentro do cérebro está armazenado tudo aquilo que você aprendeu. E se caso você errou, você está aprendendo com os seus erros a consertar. Depois da explicação do Diogo, eu falei, não é que ele está certo mesmo? Será que o Diogo está certo? Dito e feito. Isso foi no primeiro bimestre, dito e feito. Aí o Diogo me manda mensagem falando assim, parabéns, você conseguiu com o seu aprendizado, você passou, mandou bem. Aí o que acontece. Então, muita coisa que você não pode deixar de jeito nenhum de fazer. Porque se a gente acerta demais, se eu te disser uma coisa, se você acertar muito, aí você tá... Eita! Aí você tá vendo que você acaba... Não é no aperfeiçoamento, mas de tanto que você acerta, você talvez... O cara que manda chamar no veio. Esquece no erro. E assim sucessivamente. Então... Eu e o vou tentar agora fazer o braço. Não tenha Tava medo. vendo com o pessoal aqui se a gente ia coisar o disseminar agora. Ah, vocês vão sair agora? Não. Não. Acho que já tá na hora do café. Eu também vou lá tomar. Vamos lá. Vou sim, vamos lá.